Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, ex-capital brasileira, um cartão postal global de beleza estonteante e alegria contagiante. Terra de grandes clubes de futebol, de Chico Buarque, de Tom Jobim, Ronaldo Nazário e tantos outros famosos, mas que atualmente está sufocada, sofrendo com corrupção, criminalidade e pobreza. Hoje vamos mergulhar nos 7 fatos mais sombrios sobre o centro carioca. Fala rapaziada, eu sou o Doni do Arquivo Confidencial e este é o quadro Top 7. Vamos para o vídeo. Número 7. O imposto do medo, a economia da milícia. No Rio de Janeiro, o crime não vive só do fuzil e de tiro, ele vive de cobrança. E o nome disso é milícia. Hoje esses grupos já dominam cerca de 25% dos bairros da cidade, controlando uma área que vive em mais de 2 milhões de pessoas. É quase um terço da população carioca vivendo sob um estado paralelo. Em muitas regiões da Zona Oeste e da Baixada, o morador não escolhe nada. Não escolhe o gás, não escolhe a internet, não escolhe o transporte. Dados mostram que o ágio cobrado pela milícia sobre os serviços básicos podem encarecer o custo de vida em até 30%. O botijão de gás, por exemplo, chega a custar 20 a 30 reais acima do preço do mercado nas mãos dos milicianos. Na prática, isso aqui é extorsão pura. Comerciantes pagam taxas que variam de 50 a 5 mil reais por mês apenas para manter a porta aberta. Quem se recusa sofre represália, perde mercadoria, tem um comércio depredado e é ameaçado ou expulso. As milícias monopolizam serviços porque isso gera lucro constante. Enquanto o tráfico depende da volatilidade da venda das drogas, a milícia fatura com o consumo básico. Só o setor imobiliário clandestino e a grilagem de terras movimentam bilhões de reais anualmente, financiando armas, comprando apoio político e corrompendo agentes públicos. O mais cruel é que quem paga essa conta não é o bandido, é o trabalhador. Em áreas dominadas, estima-se que 60% da renda das famílias de baixa renda acabe sendo direta ou indiretamente drenada para o sustento desse sistema criminoso. Fato 6. Epidemia de feminicídio. No Rio de Janeiro, nem toda violência faz barulho de tiro. Algumas acontecem em silêncio dentro de casa, longe das câmeras e do noticiário policial do dia seguinte. Em 2024, o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 100 casos de feminicídio. E o dado mais perturbador não é só o número, mas o padrão. A maioria dessas mulheres foi morta por alguém próximo. Um companheiro, ex-companheiro, marido, gente que conhecia a rotina, o endereço e até os horários. Aqui o feminicídio não é um crime aleatório. Ele costuma vir depois de um histórico de agressões, ameaças, controle psicológico e violência doméstica. Muitas dessas mulheres já tinham pedido ajuda, já tinham registrado a ocorrência e já tinham alertado que estavam em risco. Mesmo assim, morreram. O Rio convive com uma realidade muito dura. Para mulheres, o lugar mais perigoso não é só a rua escura, nem a favela dominada e nem o transporte público. É a própria casa. Um ambiente que deveria ser de proteção, mas que vira um cenário de medo constante. Fato 5. Desaparecimentos forçados. No Rio de Janeiro existe uma violência ainda mais cruel do que o feminicídio, o desaparecimento forçado. Porque quando alguém some, não há corpo, não há velório e muitas vezes não há nem a investigação. Principalmente na Baixada Fluminense e em partes da Zona Oeste, milícias e facções utilizam áreas de mata, terrenos isolados e locais conhecidos como áreas de desova para ocultar corpos. O objetivo é simples: apagar o crime e tirar essas mortes das estatísticas oficiais. Nos últimos anos, centenas de denúncias de desaparecimentos forçados foram registradas nessas regiões. Mas a realidade é que esse número provavelmente é muito maior. Muitas famílias sequer denunciam por medo de represália ou por já saberem quem foi responsável. Quem desaparece vira um número suspenso. Não entra como homicídio, não entra como execução e não entra como prioridade. Para o Estado, o problema parece menor. Para a família, a dor infelizmente nunca vai acabar. Top 4. A Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é vendida para o mundo como um cartão postal, mas na prática ela funciona como um esgoto do Rio de Janeiro. Todos os dias, mais de 18 mil litros de esgoto por segundo são despejados na baía sem tratamento adequado. Ao longo de um único dia, isso representa milhões de litros de resíduos contaminando a água. Além disso, estimativas apontam que cerca de 3 milhões de litros de chorume, aquele líquido tóxico que escorre do lixo, acabam chegando diariamente à Baía de Guanabara. É um veneno puro sendo despejado em um dos cenários mais famosos do planeta. Os projetos de despoluição se arrastam há décadas. Bilhões de reais já foram prometidos, anunciados e gastos. Mesmo assim, as chamadas ecobarreiras conseguem retirar aproximadamente 12 mil toneladas de lixo por ano, um número irrisório diante do volume real de poluição que entra ali diariamente. O resultado é simples: peixe contaminado, água imprópria para banho, impacto direto na saúde de comunidades ribeirinhas e uma baía que, apesar de uma paisagem linda, está biologicamente doente.
Fato 2. O maior porto escravagista da história humana. Bom, aqui é uma curiosidade que realmente poucas pessoas sabem, mas antes de ser a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro foi o centro de uma das maiores tragédias da história humana. O Cais do Valongo foi o maior porto escravagista das Américas e possivelmente do mundo. Estima-se que entre 500 e 1 milhão de africanos escravizados desembarcaram ali apenas no século XIX. Gente arrancada à força de casa, transportada em condições desumanas, tratado como carga. Nem todos chegavam vivos. A poucos metros do cais existe o cemitério dos Pretos Novos, onde foram enterrados em valas comuns entre 20 a 30 mil africanos que morreram logo após a sua chegada. Essas pessoas morreram de doenças, fome, maus tratos e até mesmo de exaustão. Esses corpos não tinham nome, não tinham registro e não tinham lápide. Eram descartados como se não fossem gente. O mais pesado é perceber que esse passado não está distante. Ele moldou a cidade, definiu desigualdades e deixou marcas profundas que ainda hoje aparecem na forma como o Rio funciona. Top 1. Estado paralelo. Bom, e o top 7 e o top 1 tem coisas em comuns, já que a milícia e as facções eles têm tomado o Rio de Janeiro e transformado áreas, bairros inteiros em dominação própria. Levantamentos recentes mostram que mais de 2 milhões de pessoas, só na região metropolitana, vivem em áreas dominadas por facções criminosas ou milícias. Isso significa que cerca de 1/3 da população do Grande Rio está sob controle direto de grupos armados. Nessas áreas, quem manda não é a polícia, não é a prefeitura e não é a justiça. Quem manda é o chefe local. Ele decide o horário de comércio, circulação de pessoas, quem entra, quem sai e o que pode e o que não pode acontecer. Em muitos bairros há toque de recolher informal. Em outros, regras impostas à força. Denúncia não existe e a reclamação também não. O morador aprende rápido que o silêncio é sobrevivência. Isso é o que se chama de Estado paralelo, um território dentro do próprio país onde a lei oficial não chega ou chega tarde demais. E quanto mais esse controle avança, mais o Rio se fragmenta em áreas onde o cidadão vive sob medo constante, sem qualquer garantia de real direito. Bom pessoal, o Rio de Janeiro continua sendo uma das cidades mais bonitas do planeta, isso ninguém discute. O problema é que essa beleza convive com um nível de abandono que também virou rotina. O que a gente viu aqui não são casos isolados, nem exagero, são apenas os fatos. Milhões vivendo sob controle armado, um passado construído em cima de violência extrema. Uma cidade onde gente some sem deixar rastro, onde mulheres morrem dentro de casa e onde o medo virou um modelo de negócio. E o mais pesado de tudo isso é que, apesar do caos, o Rio segue funcionando. As pessoas acordam cedo e trabalham, criam filhos e sobrevivem dentro de um sistema que claramente falhou com elas. Conhecer esse lado sombrio não é falar mal do Rio. É parar de fingir que o problema não existe, porque enquanto o cartão postal continua bonito, tem muita gente vivendo numa cidade completamente diferente daquela que o mundo vê. E se você curte esse tipo de conteúdo direto, em formato de ranking, comenta aqui no nosso canal e deixa o like para a gente poder continuar postando. Beleza, galera? Eu sou o Doni, esse é o Arquivo Confidencial e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!